Vem cá, vem cá, Vem cá, vem cá, Vem cá, Vem cá! vem cá. Bom dia, gente! Eu sou a Carol Andrade e esse é o nosso Vem Cá, o podcast onde a gente pode falar de qualquer assunto com qualquer pessoa. E eu quero agradecer primeiro a equipe da Rádio Metropolitana que tem se embrenhado nesse projeto de fazer a nossa segunda temporada externo, ao ar livre ou aqui, como estamos hoje, num lugar bastante especial. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, Dani Rissato, Estética Avançada, Imobiliária Ato e Seu Madeu Sucos. Vamos ao convidado de hoje? Bom, quem me conhece sabe que se é para criticar, eu não tenho receio nenhum em fazê-lo. Mas também faço questão de reconhecer quando percebo um movimento diferente e interessante, inclusive quando se trata de política. Sim, gente, eu acredito que é construindo pontes e aprendendo muitas vezes com o diferente que nós vamos evoluir. E hoje é dia de falar de política, sim. Me chamou uma atenção um movimento que eu percebi mais relacionado exclusivamente ao turismo na cidade vizinha da minha cidade, aqui em Piracicaba, Águas de São Pedro. E por isso eu decidi falar hoje com o prefeito da Estância Águas de São Pedro. Então, como eu falei para vocês, hoje eu estou com o prefeito de Águas de São Pedro, João Vitor Barbosa. Obrigada, João, por receber a gente. eu que agradeço a visita de vocês aqui. É isso aí, João. Espero que você não ligue com a minha descontração, porque eu sou essa pessoa meio que dá uma risada alta às vezes, né? Ai, meu Deus, viro minhas caixinhas, então eu fiz um roteiro interessante aqui para não me perder, Legal. porque tem muita coisa que eu quero perguntar para você. Estou à disposição. Mas sempre que o pessoal sabe aqui, nossos telespectadores, eu começo perguntando quem que é o João, da onde que você vem, João, que família é essa que trouxe o prefeito para Águas de São Pedro? Olha, eu nasci em Piracicaba, mas não vivi minha vida lá, né? Como em Águas de São Pedro, no período que nasci, não nasciam crianças aqui em Águas de São Pedro, então parti para Piracicaba para poder vir a esse mundo, né? E daí então, minha família é toda daqui de Águas de São Pedro, realmente. Meu pai é daqui, minha mãe é de Santa Maria da Serra, e por engraçado que se tenha como referência, são as duas maiores famílias ali entre Águas e São Pedro. Eu sou Barbosa aqui e São Pedro não, Santa Maria, né? Sou Barbosa aqui em Santa Maria da Serra, meu sobrenome é Zani, né? Então a gente tem muita família aqui na região e está consolidada faz um bom tempo, né? E eu comecei aqui, na realidade a gente ficou 3 anos fora, né? A gente morou no Paraná e quando eu voltei para cá com 10 anos de idade, minha mãe comprou um bar e meu pai compraram um bar na frente da Câmara Municipal. Eu era um rapaz tímido, não era muito de conversa, bem diferente do perfil de hoje em dia, né? Você falou da questão da risada, da naturalidade, eu sou uma pessoa tranquila também, né? E nesse sentido eu comecei a frequentar a Câmara Municipal. A Câmara era bem de frente com o bar e eu comecei a me interessar sobre o assunto da política, né? Eu tinha uns 10, 11 anos de idade, eu lembro que veio um deputado da região, veio para cá e começou a discutir com os vereadores e eu comecei a discutir com o deputado no meio da reunião. Sobre coisas que precisava. Eu acho que na época era mais pedido de bola, essas coisas, né? Porque pela idade a gente pede coisas mais do perfil. E de tanto frequentar a Câmara Municipal, na época com 11 para 12 anos, o presidente da Câmara me deu um título simbólico de vereador mirim. Sério? Que interessante. Vereador mirim, aí eu tinha até cartãozinho, eu ia nos lugares eu dava o cartãozinho de vereador mirim. Já se sentia o político. Já. Era muito boa a sensação do resultado que a política pode trazer, né? Se você percebe que através dela você pode melhorar e conseguir muita coisa, pra você ter noção. Você sabe, desculpa interromper, mas o que eu sempre falo isso. Tem alguns episódios eu trago projetos voluntários, porque eu também quero dar luz a projetos de solidariedade, enfim. Mas o que a gente fala sobre eles é o quão importante é a política pública. Sim. Porque eles atingem um X número de pessoas, é um corpo físico limitado. Sim. Você transformar aquele voluntariado numa política pública é o que, de fato, vai fazer a diferença
no macro, né? Eu concordo. E isso despertou em mim um outro interesse. Eu comecei a falar um pouco mais, a interagir com as pessoas e entender que o caminho correto para conseguir evoluções no meio social seria através da política, né? E por isso indico até os jovens que têm interesse, que pesquisem sobre o assunto, porque é de extrema importância. Para você ter uma noção, lá para os 13, 14 anos, eu já fiz daí parte do Grêmio Estudantil, fui presidente do Grêmio. Eu, naquela época, eu vinha no gabinete do prefeito para pedir coisa. Eu falei, olha, tá faltando isso, tá faltando aquilo, a gente precisa de tal coisa na escola. A gente ia direto no diretor, né? Na época, eu fiz parte de comissão de rodeio. Como que você acha essa parte de ser tão jovem e ter se interessado por política? Da onde você acha que vem isso? Porque, e eu quero emendar com a minha outra pergunta, que é como atrair os jovens hoje para a política? Porque, de fato, nós seremos governados pelos nossos filhos de hoje. Como é isso? Porque eu li que você começou mesmo com 17 anos. Eu falo, você tem toda essa história, mas com 17 anos você foi lá e falou, eu vou ser candidato. Na realidade, eu fui me preparando nesse caminho. Sim. Né? E aí, com 17 anos, eu falei, não, quero ser candidato a vereador, então, para poder colocar na prática, não só na questão hipotética de execução. Então, fui buscar caminhos para que fosse candidato. Na época falavam, viu, você não pode ser candidato com 17 anos, não Sim. saia, você não vai poder registrar sua candidatura. E eu, inconformado com a palavra, fui buscar orientação jurídica e encontrei um acórdão do TSE, né, que é o Tribunal Superior Eleitoral, informando que se eu tivesse 18 anos na data da posse, eu poderia ser candidato. E meu aniversário era no dia 9 de outubro. Gente, em cima, provavelmente. Então, assim, a eleição provavelmente na época foi dia 3 de outubro e no dia 9 eu fiz 18. A data da posse é 1º de janeiro. Então, eu teria 18 anos. E na época eu lembro que um candidato a prefeito que eu não estava apoiando falava, olha, não vota no menino, porque o menino você vai perder o voto, você vai votar, ele não vai receber. E eu tive que ir com a cartinha de casa em casa falando que eu podia ser candidato. Não consegui convencer muita gente, porque o candidato a prefeito da época ia de carro, eu ia a pé, né? Então ele conseguiu chegar em mais gente. Mas ainda assim a população começou a ter um olhar diferente com relação a mim. Ainda eu já trabalhava também, eu entregava folheto, trabalhei no trenzinho. A gente não era só política por política, eu também queria ter provento, queria ter renda própria. Então eu já gostava de comprar minha roupa com 15, 14 anos. Sim. Então assim, foram questões paralelas que eu pude ir fazendo e foram muito boas para a minha vida. Eu não entrei para vereador, eu fiquei acho que na época eram 50 e poucos candidatos, eu fiquei em 15º, fui bem votado até, mas elegiam 9, então não consegui me eleger. E na época o prefeito que eu apoiava ganhou a eleição e me colocou um primeiro mês no turismo, eu fiquei um mês no turismo, dali eu já saí e fui direto para a Secretaria de Saúde, onde eu comecei como digitador, dando apoio administrativo, daqui a pouco virei coordenador, depois virei assessor do secretário e me lancei a candidato a vereador novamente, lá para os meus 21 para 22 anos, e aí me elegi a vereador a primeira vez. Comecei a fazer um trabalho bem legal, a gente conseguiu trazer um pouco mais os jovens. É difícil, porque é uma questão que o jovem, a priori, ele olha e fala, não quero discutir isso. Sim. Mas é muito importante. É que você tá com 30 e poucos, Sim. né? Pelo que eu vi lá. A gente brincou aqui que ele é o bebê da turma da produção, viu, gente? Ele é o mais novo aqui, apesar que eu sou jovem, tá bom, gente? E eu fico tranquilo até. Você sabe que na cidade, a população, a maioria fala, o menino. E muitas pessoas falam assim, você não acha que é pejorativo? Eu não. Não, porque, também não. Não, mas é porque às vezes a cabeça mais antiga pensa de um jeito diferente. Sim. Eu falo, não, a pessoa hoje, quando ela vai falar de mim, pelo menos a maioria que eu conheço, fala com carinho, o menino tá indo bem, tá dando certo. Então, assim, eu prefiro que chame de menino o resto da vida, se for desse jeito, né? E tem muita gente que entra, e aqui não estou falando de ninguém específico, mas muita gente que entra na política com muito mais idade, mas com muito menos bagagem do que você teve. Sim. Porque se você pensar que seu primeiro mandato foi com 20, 21 anos, que você disse, você já estava há 10 anos na política. Sim. Então, você já tem. E eu ia fazer esse adendo de como essa história sua, de começar como digitadora e conhecer os movimentos da cidade,
te ajuda hoje. Com certeza. Porque você sabe, né, de todos os trâmites, imagino eu, do que acontece dentro de uma prefeitura. A importância de você estar na cidade e vivenciar ela. Eu tenho um caso muito específico, que eu tenho uma senhora, hoje ela é falecida já, chamada Dona Benedita, Benedita do Siloca. E eu morava no bairro, no Jardim Jerubiaçaba, chama Cantaçaba, o bairro. E eu, enquanto jovem, enquanto me envolvendo na política, até como vereador, ela me cobrava. Quando que vocês vão resolver minha rua? Porque minha rua afunda, minha rua é cheia de buraco. E lá era uma viela que virou rua e que a galeria de água tinha um problema por estar muito perto do solo, então ela afundava, né? Já tinha feito asfalto, ela afundava. E eu, óbvio, como vereador ou meio da política, a gente tentava buscar caminhos. Mas é muito difícil de conseguir, né? Quando a gente fala no investimento para aquela época, R$100.000 era muito, para hoje, quando a gente foi fazer a obra, foi um investimento no bairro que a gente não conseguiu fazer ele inteiro, né? Onde ela falou foi inteiro, mas o bairro inteiro, a gente investiu mais de R$600.000. E quando eu consegui fazer isso? Agora, como prefeito. Né? Então, assim, para você entender as demandas do município, você tem que estar na rua. Só que também é que nem na casa da gente. Né? Se você tem R$10 e você gastar 11, vai faltar alguma coisa. Exato. Então você tem que se planejar para você sabendo as necessidades e aos poucos fazendo os investimentos de emergência, os investimentos de curto, médio e longo prazo. E que nem sempre o cidadão, né, João? Eu acredito muito nisso que você está falando sobre essa questão de gestão. E nem sempre o cidadão, e eu acho importante colocar isso porque é uma dura para vocês, viu, turminha? Ele não entende que agora não dá. E eu sempre faço reflexo disso dentro da minha casa. Sim. Tem hora que eu corto, gente. Sim, tem hora que eu corto. Sim. Infelizmente, tem hora que eu corto coisas. Às vezes são supérfluas, às vezes não. Sim. E isso é a realidade de todo mundo dentro de casa e dentro de casa de uma gestão pública também. Da gestão pública ou da empresa é a mesma coisa. Exato. Vamos considerar que eu escutei isso da Dona Benedita lá no bairro dela quando eu tinha 15, 16, 17 anos, ou 20 depois de novo, 21 quando eu entrei como vereador. E hoje com 32 eu pude fazer, né, a obra no local que dava problema para o bairro e resolveu o problema do bairro. Nesse sentido, nessa rua. Quantos anos depois? 10, 12, 15? E então, ela assim, chegou a ver essa melhoria? Ela não chegou a ver. Ela não chegou a ver. Pena. Mas a gente era uma pessoa muito querida, muito próxima da nossa família. Eu tenho certeza que pelo menos ela falou, agora saiu. Ela tá lá falando. Agora, voltando a esse assunto dos jovens ainda da política, o que o João, lá com 10, 12, 13 anos, gostaria de ouvir do João hoje para que ele pudesse se interessar na política? Porque tá difícil, viu, João? Eu sei. Tá difícil, Eu gente. sei. É que assim, o João daquela época não viveu a polarização que está acontecendo hoje. Né? Então, assim, cada perfil, cada recorte de tempo tem que ser analisado ao seu tempo. Ok. Né? Então, o João, eu sinceramente acredito que o João daquela época vê como um potencial, um rapaz novo. Pô, se ele pode ser prefeito com 32... O João com aquela cabeça, porque eu já tinha intenção de ser político, né? Mas para uma pessoa que não tem, que daí não seria a minha história, eu acho que é entender e fazer o que a gente tem feito. Eu tenho trazido para cá alunos da escola, no gabinete, para a gente conversar, explicar como que é um processo de compra, como que a coisa acontece para a prefeitura rodar. A gente tem fortalecido os grêmios estudantis. Então a ideia foi, fui até o Grêmio, tive uma reunião com o grupo do Grêmio, eles apresentaram N demandas para a prefeitura. Eu acho fantástico eles terem essa relação direta, poderem... Mais próxima, né? É uma pena que assim, a agenda é curta, então a gente não consegue fazer muito, mas é importante que eles percebam que existem meios de você conseguir o resultado através do caminho correto. E não necessariamente, assim, é importante você abrir essa porta e eles entenderem que não necessariamente eles precisam falar com você exatamente pela agenda curta. Você tem uma equipe por trás que pode responder demandas por você. Perfeito. Só que no caso do jovem, eu entendo que ele tem que ter um estímulo, ele tem que ver com você como referência para aquilo. Sim, sem dúvida. Porque não é a mesma coisa dele olhar para o prefeito veio falar comigo. Falar, o secretário veio, mas quem que é o secretário? Né? Então, assim, o estímulo, é você estar presente. Sim, sim. Né? Faz diferença. Faz. Mas óbvio que minha equipe eu não tenho nem o que reclamar. Né? A gente estava agora aqui embaixo fazendo uma abertura de um evento, o Thiago veio fazer uma palestra motivacional para os funcionários.
E eu tenho que agradecer, porque minha equipe é muito coesa, está ajudando a gente muito bem na administração. Que bom. Voltando ainda para o João vereador. Bora lá. Quais foram as principais pautas que eu li? Você fez um mandato e metade de outro, né? Daí você já veio para... Bem da realidade, eu fui Segundo candidato 2 vezes. Ah, Aliás, candidato 3 vezes. Na primeira eu não me elegi, a segunda eu me elegi e fiz o mandato completo. Na terceira, eu me reelegi, só que eu já fui convidado a assumir a Secretaria de Saúde. Isso. Então, eu fiz um mandato completo. Ok. Né? E depois eu retornei só no final do segundo mandato, porque é uma obrigação legal, né? Para mim poder ser candidato, eu teria que me afastar. Ok. E aí, Aliás, qual foi... Falei coisa errada até. Teria que me afastar, mas como eu estava ainda a outro cargo, eu pude ficar no mandato. Ah, eu tá finalizei o mandato como vereador, né? Aham. Para poder ser candidato a prefeito e me eleger. Isso mesmo. E quais foram, então, os seus principais assim feitos como vereador? O que você acredita que valeu a pena estar ali? Eu acho que assim, primordial, o legislativo é bem diferente do executivo, né? Bem diferente. A gente tem que ter noção dessas duas realidades. Exato. Porque lá é mais você discutir leis, discutir proposituras. A gente se aprofundou em algumas coisas internas, demandas. Assim, tem 2 leis que eu pude fazer e que eu levo como referência para mim. Uma delas foi apoio ao jovem, quando a gente criou um subsídio para apoio ao transporte universitário. Então, do mesmo caminho que eu fui buscar recursos para a cidade, um deputado, porque você tem que ter esse meio termo, Sim, esse caminho. isso é política. É política. Né? A gente conseguiu, na época, um ônibus para levar os universitários e a gente criou essa lei que podia não só o transporte, mas a diferença dali, porque o transporte antes já tinha até sido feito. A gente modificou a lei para que quando não tivesse vaga, a prefeitura subsidiasse o custo. Então, em cidades Tipo até... um voucher. Exato. Existe hoje em cidades também. até uma certa quilometragem, a prefeitura faria o transporte. Depois disso, até como incentivo para a pessoa ir se formar, a prefeitura paga, ela reembolsa o custo da van, do ônibus, do aluno. Né? Isso é até uma matéria engraçada de poder falar agora, porque eu estava discutindo isso ontem. Né? A gente teve uma demanda de mais de 10 alunos que precisam de ônibus e não vão caber no ônibus nosso. Certo. Então, eu falei, não, vamos ver, então chama todo mundo e vamos ver essa maneira da gente poder apoiá-los com o incentivo financeiro que a lei permite. Então, uma lei que a gente fez lá atrás, a gente podendo fazer com que ela possa acontecer agora. Teve uma segunda lei que a gente fez, que eu, à frente da Secretaria de Saúde, também já trabalhando desde antes de secretário, eu percebi que aqui a gente tem uma cidade de muitos idosos, né? Sim. E o funcionalismo público, às vezes, alguns funcionários, eles têm uma situação muito específica. Eles ou moram com os pais, ou tem só uma pessoa dependente deles. Então, o que eu criei? Eu criei uma licença para saúde de parente até 1º grau. Por quê? Porque esse cara que está aqui dentro, às vezes ele tem uma mãe, um pai, ambos idosos, a pessoa caiu doente. Ou ele pedia conta, para ajudar, para cuidar, ele não tem, ele tinha que ter, eram situações específicas. Se ele tem irmãos, se ele tem outros parentes que podem ajudar, não, aí tem Vocês fazem esse levantamento. Exato. Dentro, ele vem, solicita Exato. e vocês fazem. A gente faz esse levantamento. Se tem outras pessoas que podem apoiar, tudo bem. Então aconteceram situações de pessoas que não tinham parentes, só tinha este vínculo de emprego, dependiam do emprego, mas por função de uma doença de parente até 1º grau ali, ele não tinha o que fazer, ou ele ia pedir a conta, ou ele ia cuidar da pessoa. Então, com essa licença, a gente conseguiu ajudar algumas pessoas a se afastarem temporariamente para resolver problemas, né, de família, problemas de saúde, e depois retornaram para a administração. Eu acho que é essencial, porque assim, é se colocar no lugar da pessoa. Eu vi, e aqui, você falou assim, não, você fez uma lei, porque lei não... Eu fiz direito, né? Lei não é feita para uma pessoa, ou é feita para um geral. Então, assim, mas você fez para um grupo específico? Não, porque aqui o meu grupo específico, na prática, é grande. Né? Porque eu tenho uma realidade diferente de outras cidades. Quando eu tenho muitos idosos, quando eu tenho pessoas que vieram para cá para passar o resto da sua vida, né? E seus filhos acabaram se adaptando aqui na região, e muitos deles estão na administração pública. Sim, e aí eu queria entrar na sua decisão de se candidatar
à prefeitura? Porque eu acredito que existem perfis, né? Um perfil mais legislativo, um perfil mais executivo. O que você viu que você podia fazer diferente no executivo? Porque a minha pergunta é, por que não se manter no legislativo? E sim, sei que são funções diferentes, mas tem gente que gosta dessa função mais legislativa, deputado estadual, federal, enfim. Por que vir para o executivo? Meu perfil sempre foi mais de execução, né? Eu acho que a Câmara é um caminho natural para quem quer galgar outros ares. Né? Então, ir para o Legislativo foi para que as pessoas começassem a me conhecer à frente do cargo. O que eu sempre ouvi? Não vota nesse rapaz porque ele vai entrar de vereador, vocês vão ver. Né? É muito novo. Né? Vocês vão ver, lá não vai dar certo. Não vai dar muito novo. A gente entrou de vereador, começou a dar certo. Mas quer ser prefeito? Vai dar errado. Vocês vão colocar esse moleque para fazer uma gestão? Então, assim, é natural. É porque os políticos são os velhos engravatados, João. Não são os jovens como nós. E você precisa ver que no passado, principalmente essa dúvida, veio das pessoas mais antigas por medo. Medo do que é novo. Né? Exato. E Águas de São Pedro, sinceramente, não que se fosse eu, podia ser outra pessoa, mas precisava de uma renovação política. Né? A gente veio de grupos aqui, de 2 ou 3 prefeitos que sempre se elegiam e voltavam depois, e Águas, ela precisava dar uma mudada de chave. Uma chacoalhada. Né? Então, a nossa intenção foi, mesmo escutando, mesmo levando pedrada, mesmo... Né, a gente continuou nessa batalha e nos lança. Bem na realidade, eu fui candidato a prefeito já numa prévia, antes deste mandato. Certo. Eu fui numa prévia ainda com a gestão anterior. Eu disputei a prévia com o prefeito anterior e nós empatamos na convenção e o critério de desempate era a idade. Que injustiça ser uma idade, né? Mas... Lei por lei estava no papel, então não tem pra onde Combinado correr. não sai caro, eu falo isso. Mas é bom a gente já poder ter demonstrado que um rapaz lá, com seus 28 anos de idade, né? Acho que é 28, 26 na época, pôde disputar e chegou a uma disputa de empatar uma prefeitura numa convenção prévia. Sim. Né? Então, assim, é uma quebra de paradigma também, você conseguir fazer isso. Né? Num município que, vamos falar que 40% da sua população é de idosos. Eu queria falar, você falou de prévia e de convenção partidária, eu queria falar um pouquinho sobre o partido que o senhor foi eleito, que foi o Cidadania, na verdade foi uma coligação, mas que, pelo que eu li do Cidadania ontem no site, eu percebi que ele é um centro, e para mim, vou ser sincera, centro é um pouco sem partido no sentido de sem posição. Você se intitula mais de esquerda, de direita, ou você não se intitula? O Cidadania, bem na realidade, ele é o antigo PPS. O Cidadania, ele é de esquerda. Né? Ele veio de esquerda. Depois que ele mudou para o Cidadania, virou Cidadania, ele começou a puxar centro-esquerda, mais centro. Isso. Eu, bem na realidade, não é que eu não gosto de me posicionar, eu não gosto de rótulo. Eu acho que rótulo define pessoa. E eu prefiro ser definido por atitude do que por rótulo partidário ou opinião de terceiro. Eu prefiro que a pessoa analise o que a gente faz e fala, não, eu te analiso pela execução do seu trabalho e não porque um estatuto fala que o partido tem que seguir para um lado. Então, no meu caso específico, se você vai ver até uns vídeos meus do passado, falando assim, eu não sou nem de direita nem de esquerda, que eu sou para frente. Né? Eu sou para frente. Eu gosto de resolução e execução. Né? Eu acho difícil que você vai encontrar pessoas filiadas a um partido que tenham 100% do perfil que está dentro do seu estatuto. Até porque quem fez lá atrás tinha um perfil e às vezes o A não tem nada a ver com o B. O Cidadania, eu estar nele sempre foi uma questão de gratidão pelo meu início. Eu comecei com o apoio do deputado Roberto Moraes, minha vida política. E ele sempre foi do Cidadania, e o Cidadania foi o partido que me deu o suporte quando eu precisei. Então, assim, o partido, independente do seu caminho ideológico, ele deu todo o amparo que eu precisava para as minhas candidaturas e para que eu pudesse ser candidato. Porque também a gente tem que lembrar que quando você é novo, não é só pedrada, são pessoas
tentando fazer com que você não se eleja. Sim. Porque o mais velho fala, além de não vote nele porque ele é muito jovem, ele pensa, não vote nele porque ele vai tomar o meu lugar. Exatamente. Né? Então, esse é o ponto de vista. E o Cidadania, a escolha foi natural em função dos apoios que eu tive. Entendi, que bom. Você sabe que a gente tem uma coisa muito parecida, você fala muito de execução, eu falo que eu não sei nem se existe no dicionário, mas eu sou a tarefeira. Falo assim, eu sou da tarefa, gente, manda a tarefa que eu vou executar. Isso é importante. Nós terminamos o nosso primeiro bloco, agora solta o comercial aí, Dan. Obrigada. A Clínica Dani Risato fica localizada na cidade de Piracicaba e atende clientes de toda a região. Eu sou farmacêutica esteta e especialista em rejuvenescimento e harmonização facial e corporal, com milhares de pacientes atendidos. Priorizando a máxima segurança e produtos de alta qualidade aprovados pela Anvisa. São diversas especializações na área de estética avançada, inclusive com residência na Europa e cursos com técnicas americanas. Com ambiente agradável e aconchegante, temos 4 salas de atendimento, com os mais modernos equipamentos e os mais variados tratamentos. A nossa equipe, orquestrada por mim, atende a estética básica, avançada e saúde integrativa. Aí, Dani Risato, estética avançada, lá em Piracicaba, lá porque hoje eu estou aqui em Águas de São Pedro falando com o prefeito João Vitor Barbosa. Vamos voltar ao nosso assunto porque Bora o negócio está começando a entrar na política cada vez mais. Olha só, quais foram as suas principais pautas de campanha e o que você já está, em pouco tempo de mandato, conseguindo executar? Olha, a gente fez um planejamento grande, né? O nosso plano de governo tinha vários itens, então eu tenho um plano de governo de cabeceira, fica aqui comigo, né? Acredito que a gente esteja executando aí mais de 50% do plano. É porque o plano de governo é para ser prometido e Executado. pelo menos tentar executar, né? Mas são coisas que normalmente na política você não vê. O plano Não. de governo ele é só Eleitoreiro. pro forma. Normalmente ele é só pro forma. Olha, gente, o veneno. É verdade. No nosso caso, a gente conseguiu, ainda quando secretário de saúde, tinha a proposta da parte de saúde do plano de governo do prefeito anterior. Fui eu que fiz, a gente conseguiu executar 100% dela na gestão. E a nossa intenção é executar o mesmo Até por índice isso a aqui. responsabilidade, né, João? Você falou isso de conseguir já na secretaria, desculpa até te Fica à interromper, vontade. mas é mais pelo sentido de falar assim, de fazer um plano executável. Sim. Também de fazer aquilo, não aquilo que a gente idealizaria, mas Lógico. aquilo que a gente gostaria que é possível ser feito. Exato. E tem muitas propostas que aparecem, né, malucas, né, de pessoas falando, não, Sim. eu já tive aqui, já teve brincadeiras à parte, já teve aqui prefeito que falou, não, eu vou trazer para cá uma cachoeira para a cidade, imagina, né, uma coisa que não existe. Então, assim, você tem que pensar numa capacidade de execução, uma questão, como você disse, executável, né, e dentro do período, porque às vezes a pessoa fala assim, Exato. mas você prometeu isso dentro do seu plano de governo. Gente, eu tenho 4 anos para executar. Eu não vou conseguir fazer tudo nem no primeiro ano. E também não vai dar, se eu deixar para o último, eu não vou fazer tudo no último. Com a rapidez que o poder público A gente mudou, reestruturou a prefeitura. Para você ter uma noção, departamento de compras e licitações tinham 3 funcionários. Compras e licitações. Hoje, salvo engano, eu já tenho mais de 10. Então, assim, a gente foi estruturar. Mas precisa de tanto funcionário? Precisa. Porque os procedimentos mudam, a legislação é muito pro forma, realmente, né? E a gente tem que executar com qualidade, mas executar com rapidez. Então, a gente está conseguindo, aos poucos, diminuir os tempos, né? Uma das coisas que a gente propôs, eu lembro que no nosso plano de governo a gente colocou que o nosso principal foco era fazer um governo reto, rápido, eficiente, transparente eu li aqui, ó. e online. Diminuir custos, melhorar a performance pública e dar maior agilidade ao trabalho. Sim. Já é possível ver isso na sua Já gestão? é possível. Quando a gente colocou, entrou na prefeitura, por exemplo,
O site estava fora do ar, não tinha o site. A gente colocou o site online, todas as licitações estão lá, muito mais transparência. Você consegue hoje fazer tudo pelo portal. Antigamente o protocolo era só na prefeitura e na mão. Ainda tem na mão, em breve vai acabar. Né? Mas a pessoa pode fazer aqui ou ela pode fazer online, ela não precisa mais vir na prefeitura para fazer. O IPTU dela, ela retira todo online, ela não precisa vir mais buscar aqui. A gente mandava carnê na casa das pessoas. Hoje em dia, pela legislação, quando eu lanço um tributo, eu sou obrigado a informar. Então, ao invés de eu mandar o carnê, eu mando uma cartinha falando, olha, seu IPTU está aí, se você quiser pagar ele na parcela única, está aqui a parcela, na mesma folha. Se não, você pode entrar online e tirar daí os seus códigos de barra. Só isso, por exemplo, só essa medida de colocar o IPTU online, a gente diminuiu em custos aí, em média, só de impressão, em torno de 5 a 6 mil reais. E digitalizou, modernizou. O mundo mudou, Sim. né? Então a gente trabalhou nessa parte online, investiu num servidor externo, porque a gente tinha muito problema internamente aqui com o servidor. Então hoje as coisas da prefeitura estão todas em nuvem, né? A gente investiu em melhorias na cidade. Eu estava falando isso agora há pouco nessa palestra lá embaixo, que na prática nós estamos no 2º ano de mandato, porque o primeiro foi pandemia. Né? Muita coisa eu não podia fazer. Tinha muitos impeditivos legais que só me autorizaram a fazer algumas mudanças que eu precisava fazer aqui internas a partir do começo de 2022, que foi o ano que passou. Então, a gente está conseguindo esses reflexos através de um planejamento, transparência. Eu vou te dar um exemplo em números. Quando eu assumi, a previsão orçamentária da prefeitura eram 27 milhões de reais. Abaixo do que seria a expectativa para pagar todas as contas da prefeitura. Por quê? Porque Ou seja, no vermelho. 2020, a pandemia afetou a cidade. Nós somos uma instância estritamente turística, a gente não tem outro tipo de renda. Né? Nós não temos zona rural, nós não temos indústria. Então aqui eu vivo do turismo. O que aconteceu? Começou a pandemia depois do carnaval em 2020. Fechou todo mundo. Se fecha o turismo, eu não arrecado. Então, o que tinha previsão de entrar para 32 milhões de reais em 2021, foi para 27 milhões. Se fosse considerar esses números do início, a gente ia chegar no final do ano e eu ia ter dificuldade para pagar 13º, para pagar férias. E eu também não coloco isso culpa e nem função vermelha de gestão anterior, porque a pandemia foi uma realidade para todo mundo. Exato. Né? Até que a prefeitura até que veio muito bem perto do que poderia vir em função da pandemia. E a gente, no primeiro ano, eu estava brincando até lá embaixo nessa palestra, que mais da metade dos cabelos brancos que estão criando aqui na lateral foi o primeiro ano de gestão. Porque você se imagina, acabou de entrar de prefeito, pega uma pandemia que foi referência para o século, né? Na nossa idade ninguém viu isso antes. E o quanto afetou e o que eu teria que buscar para resgatar. E imaginando que eu não tinha orçamentariamente previsão para entrar dinheiro, nem para pagar 13º, nem para pagar férias, nem para pagar o salário de dezembro. Como você se virou? Aí veio uma pergunta que me veio agora. Exato. Então a gente foi fazendo um planejamento, segurou os gastos. A única torneira que a gente não fechou foi saúde, porque não tinha como, a gente tinha que atender o reflexo. E já foi buscando maneiras de fazer com que as pessoas viessem para Águas de São Pedro, mas ficassem em suas casas, mas comprassem de uma maneira que girasse, assim que o comércio pudesse. Aquilo que era possível. Exato. Então, a gente fez um planejamento para assim que liberasse a pandemia, o retorno das pessoas, a gente pudesse já fazer grandes eventos. A ideia era gastar um pouco mais para ter um retorno de impostos. E a gente conseguiu. Foi quase no finalzinho do ano que eu fechei as contas zeradas. Passamos no fim do nariz do respiro para conseguir executar 2021. Eu vou chegar nesse turismo aí, daqui a pouco. Mas o que eu queria saber hoje é assim, quais são as principais carências dos aguapedrenses? Estou certo, Tom? Então. Mas pode ser também. Em ambas então, porque você sabe que eu também tive dificuldade em achar o nome do cidadão. Fiquei eu no Google, gente. Cidadão de... Parecia colégio. Cidadão de Águas de São Pedro não vinha! Pode ser tanto aguapedrense como aquapedrense. É mais comum a gente falar aquapedrense. Aquapedrense. Ok, então.
É isso aí, gente. Vivendo e aprendendo, inclusive isso, que são dos meus vizinhos aqui. Com certeza. Qual é a carência hoje do cidadão daqui? Olha, eu entendo que, repetindo, não apontando nada anterior, mas se criou muita estrutura nova e se fez pouca manutenção nas estruturas que se tinham. Então, o que eu percebo em estruturas gerais é a manutenção de alguns pontos. Eu acho que eu vejo hoje, que eu saio na rua, a necessidade de realocação de asfalto, né? A gente precisa recuperar essa malha asfáltica no município. Oh, mas eu passei aqui, tá bonito. Não, mas eu tenho os bairros também, né? A gente acabou de fazer o asfalto do centro. E não é um investimento barato. Não. Né? Para mim fazer só a avenida foram mais de 900 mil reais. Então, imagina eu fazer todos os bairros. Tem muita rua que ficou muito tempo sem manutenção. Essa do Canta-Sapo, por exemplo, que a gente está falando de 15 anos atrás, que a gente está executando agora. Então, assim, a gente tem algumas questões estruturais para demandar. Limpeza, a gente aumentou muito a quantia de funcionários, a gente praticamente dobrou, mas ainda falta. Por quê? Porque eu tenho uma área verde muito grande. Sim. Né? Eu tenho uma demanda muito grande por manutenção. Então a gente aumentou, a gente mais que dobrou nesse ano e eu vou te falar que a gente quase vai dobrar de novo. Porque a intenção nossa é que eu tenha equipes nos bairros fazendo limpeza nas ruas. Hoje eu já tenho, mas pontualmente, olha, vai a equipe lá, faz o corte de grama hoje, faz uma limpeza. Depois vai para o outro bairro. Eu preciso de uma limpeza mais contínua, de guia, de calçada, de manutenção. A gente Até por se tratar de uma cidade turística, né? A gente tem uma defasagem de equipes de manutenção realmente, porque assim, eu sou adepto da teoria das janelas quebradas. A teoria das janelas quebradas fala o quê? Se uma janela quebrou, se você não conserta, daqui a pouco quebra outro, daqui a pouco você perde o prédio. Então, nós precisamos fazer isso na prática. Quebrou uma janela, correr, trocar. Quebrou outra janela, correr, trocar. Para a gente ter uma manutenção contínua. Só que isso, numa prefeitura que a gente veio fazendo um ajuste interno, né? Quando a gente entrou, por exemplo, eu já tinha uma folha acima do limite legal em função da queda de arrecadação. Então, o que eu tive que fazer? Vim correndo fazendo ajustes e eu estava lá quando eu assumi perto dos 56% de folha, hoje eu estou entregando 43%. Então, eu posso fazer contratações. A gente tem vários impedimentos. 60, né? Não, a folha o alerta. de pagamento. O alerta é 51,30 e onde você não pode passar é 54. 54. Então a gente já estava acima, mas óbvio que teve justificativa em função Sim. Na da verdade pandemia. é que aumentou, ele diminuiu Exato. Mas a gente conseguiu fazer a recuperação disso. Hoje nós estamos em 43%. Legal. Isso também me dá margem para fazer essas contratações. Muita coisa a gente tem que fazer em função, ou não fazer no momento, em função da lei. Né? Acredito que Águas ainda tem muito a melhorar, né? Eu passo, como eu disse, eu ando na rua, cada dia eu olho uma coisa e falo, viu, precisa fazer tal coisa. Ontem eu estava caminhando à noite, falei, esse bueiro está entupido, não precisamos resolver, né? A gente tem uma questão de zeladoria. E aqui, por exemplo, tem muita árvore. Então o que acontece? A gente tem galerias de água, a árvore raiz busca água. Então, onde ela acha água, ela começa a se estabelecer. Eu tenho muitas galerias na cidade que estão entupidas com raiz, que eu vou ter que trocar a galeria toda. Né? Então, assim, mas está entupido, prefeito, você não vai fazer nada. Mas não é um caminhão que vai jogar água ali, que vai limpar. Eu vou ter que fazer uma obra de intervenção, refazer a galeria. Então, aos poucos, a gente vai atendendo essas demandas, e que são demandas antigas, também novas. E, na prática, como a gente conseguiu recuperar o orçamento? Investindo no turismo. Cada real que eu investi, voltou mais dinheiro. Então, a gente está investindo muito pesado no turismo para ter o reflexo financeiro para poder investir em outras áreas também. Mas, gente, eu sou da festa. Eu vim aqui para falar de turismo. Calma, gente, eu chego lá, prometo. É porque me dá tanta curiosidade vários assuntos. Como é a sua relação com o legislativo hoje? Eu acho bem tranquila. Eu, como já estive como vereador ou como secretário também, que fiz interações com a Câmara, eu acho que a Câmara hoje é uma Câmara bem coesa. Em sua maioria, é uma Câmara que está disposta a entender esse novo momento de Águas e também trabalha em conjunto com o Executivo. Eles não têm essa dificuldade de conversa, a gente sempre que possível se reúne, apontam, né, cada um a sua visão de gestão.
Eu acho que é bem saudável essa relação que a gente tem com a Câmara. Aliás, eu só consegui executar boa parte do que eu fiz até agora porque a Câmara apoiou. Né? Porque se o prefeito tiver uma Câmara contra também não faz quase nada, porque a gente depende da Câmara Municipal para poder fazer essas alterações orçamentárias, investimentos, aprovação dos projetos. Que é importante, né? Isso independente do partido e da ideologia. Você ser oposição partidária do prefeito não significa que você não vá aprovar nada. Deveria ser assim, Sim. né? Que bom que então você está nos relatando que é assim. E agora eu vou entrar no turismo, que eu falei para ele, gente, que a pauta era de turismo. E aí eu falei só de política até agora. Não tem problema, bora lá. Olha só, vou ser muito sincera com você. Eu tenho meus 40 anos, nascida e criada em Piracicaba, morei fora tal, mas eu sempre vim desde criança para Águas de São Pedro passear com os meus pais. E depois com os meus filhos e tal. Eu entendo que a cidade é turística, é pequena, ela tem um jeitinho muito peculiar que não deve ser mudado porque é o que atrai as pessoas, mas a minha crítica, e que agora eu tenho visto algo diferente, a minha crítica é que a cidade não se desenvolvia. E eu não falo exatamente, não falo de indústria, de prédio, não é isso. Mas eu via sempre a mesma coisa em São Pedro. E eu falava assim, gente, por que eu que não sou da política, não convivia com Águas de São Pedro, eu falava, como é que alguém de São Paulo, que é a capital, 187 quilômetros mais ou menos, de Águas, por que a pessoa vai passar o final de semana em Águas e não em Serra Negra, sei lá, pensei, por quê? E aí eu vi aqui, quando eu fui conhecer o prefeito João, quando eu vi o Natal iluminado, falei, gente, tá todo mundo falando do Natal iluminado, todo mundo querendo ir para lá. Será que é bom? Ah, é bom. E um fala e outro fala. E eu, peraí, fui lá ver. Tem alguma coisa diferente acontecendo. Aí eu vi a programação de Réveillon. Eu vim no Réveillon aqui. Estava muito gostoso mesmo. Diversidade de pessoas, de música, muito, muito seguro. Não estou nem fazendo merchan seu, não, viu? É verdade. Isso eu falei. Todo mundo que me acompanha, acho que a Jo vai estar assistindo, minha amiga que veio comigo, porque ela é fã do Pod, ela vai comentar aí. E depois eu vi, passando por aqui, que eu fui num sítio por aqui, eu vi o Festival de Verão, né? Uma programação também. E passado o Carnaval, Carna Águas, que eu também vim, viu, gente? Vim no domingo dos blocos. E aí eu falei, gente, ele está fazendo muito movimento, ele, a equipe, enfim, eu sei que não é só você, mas nós estamos aqui com você, e é você quem caneta no final das contas. E eu falo assim, são programações seguidas uma da outra, o que demonstra, não sei o que vem por aí, quero saber, mas que demonstra exatamente o que você falou, vou investir pesado no turismo, porque é isso que a minha cidade precisa. Exato. E aí vem zeladoria, e aí vem melhorias para a cidade baseado no turismo. Perfeito. Então eu vi tudo isso. Conta um pouco dessa gestão do turismo da cidade. Eu vivi épocas de prefeitos, porque como eu desde muito novo estou aqui, de prefeitos que investiram muito no turismo, e Águas já foi muito referência nisso. E a gente acabou se perdendo no caminho. Minha opinião particular, a gente começou a priorizar coisas que a gente não deveria. Né? A gente esqueceu de um calendário anual de eventos, a gente esqueceu por muito tempo do nosso spa termal, do nosso balneário. São coisas que não têm o mesmo perfil, eventos e spa, uma coisa é mais para tranquilidade, né? E outra é mais para agitação, mas são coisas paralelas que devem caminhar juntos, são mais de um produto que eu tenho para vender. Isso. Muitos pontos turísticos defasados, sem reforma. Você vai num ponto turístico, se olhar o negócio está tudo caído, capenga, não dá. Então, eu vi muita coisa para saber o que a gente estava errando. Né? Pra você ter uma noção, eu nunca falei isso, acho. Pelo menos ao vivo, assim, né? No passado, tinham, há 10, 15 anos atrás, tinham prefeitos que tinham, por exemplo, desfiles também de Natal, como a gente fez agora. E naquela época eu já cheguei a me vestir de cuca aqui. Né? Para estar na rua. Né? E a gente percebe o olhar da criança, a diferença do que ela sente em estar ali. Sim. Então, assim, a gente precisava resgatar a essência da cidade. Né? A gente sabe que a gente está movimentando muito. Entre novembro e dezembro, por exemplo, no Natal Iluminado até 7 de janeiro,
passaram mais 300 mil pessoas aqui. Nós estamos falando num município que, segundo os dados da APS da Saúde, a gente, junto com o Ministério, a gente tem 4.500 habitantes. Imagina o volume de pessoas que nós passamos a mais aqui. Né? Só que a ideia é exatamente essa. É uma frase que você falou aqui. Eu às vezes sou fora da caixinha, eu também. Né? É tirar essa estrutura toda fora da caixinha e começar a repensar ela sem mudar a sua característica original, Exato. mas melhorar a nossa capacidade de atender. Né? Então a gente buscou caminhos, a gente, óbvio que não conseguiu ainda fazer a reforma de todos os pontos turísticos, né? Como eu disse, são coisas escalonadas, mas, por exemplo, a Torre Balone a gente conseguiu fazer, o spa termal a gente está mexendo agora, o nosso fontanário a gente reformou. Então, aos poucos, a gente está, conforme a nossa disponibilidade, capacidade financeira, investindo em eventos, investindo em melhoria de infraestrutura, e esses eventos estão gerando mais impostos. Por quê? Porque o hotel recebe ISS, o serviço de rua, a venda de produtos reflete no ICMS. Então, esse trabalho financeiro também por trás de planejamento faz com que a gente chegue em resultados melhores econômicos e eu possa começar a investir em coisas que eu não investia. A prefeitura, por exemplo, você não podia falar dentro da prefeitura em contrapartida de convênio. A prefeitura não tinha dinheiro para isso. E o ano passado, a gente deu, acho que historicamente, o maior volume de contrapartidas em convênios. Por quê? Porque a gente teve fôlego para poder falar, não, eu te consigo esse dinheiro, só que você precisa colocar 10%. Pode dar porque eu consigo usar. Eu tenho a contrapartida para dar. Então, assim, tem algumas coisas do planejamento que você tem que estar predisposto a fazer e correr atrás, porque isso te gera mais resultado. E a gente conseguiu fazer. Então, a gente fez um calendário de eventos. Por exemplo, a gente discutia no primeiro ano que a gente tinha que ter um calendário de eventos de pelo menos 80 eventos grandes. E aí, hoje, a gente já pode falar que a gente tem mais de 180 eventos grandes. A gente tem entre eventos diretos e indiretos e atividades esportivas. O que a gente fez? A gente investiu em atividade esportiva quase todo dia. E essa atividade esportiva é para o morador, para o turista e para o veranista. O cara veio no hotel aqui, se ele quiser jogar um futsal na quadra, tem um professor lá. Se ele quiser ir fazer uma atividade, tem um professor lá e ele pode fazer junto. A gente passou para 700 atividades no ano. Nós estamos falando que se todo dia a gente tiver atividade, são 2 atividades todo dia. Mas isso a gente não fez sozinho, a gente fez em conjunto, a gente buscou parcerias. O próprio Natal Iluminado, o investimento foi mais de R$2 milhões no Natal, mais de 75% desse valor foi da iniciativa privada. Então, a partir do momento que a gente conseguiu melhorar o turismo, a própria iniciativa privada olhou e falou assim, ó, tá valendo a pena colocar a marca ali. Claro. Né? Vale a pena porque está começando a dar visibilidade e ele tem intenção de colocar esse recurso para ser bem utilizado. Então, a gente tem feito esse trabalho e agradecer essencialmente a toda a equipe do turismo também, porque a equipe é pequena. É outra equipe que acho que tinham 3, né? Eu conheço como 3 a vida toda e hoje acho que são 7 pessoas e a intenção é aumentar. E essa parceria com a iniciativa privada, ela é muito importante, né? Quando eu passei vendo o cronograma do Festival de Verão, eu comentei com meu marido isso, porque eu vi umas empresas bem grandes, interessantes, né? E não é mesmo, elas não se colocariam numa posição se não fosse algo interessante. Eu comentei isso com o Wagner, falei, gente, é muito interessante, isso me agrada aos olhos ver que ele tem feito essas parcerias com empresas, porque a gente precisa também... e eu aqui fora da política, mas que o poder público invista mais em parcerias com o poder privado, porque isso é bom para os dois lados, é bom para a empresa, porque eu vi, por exemplo, o Termas, né? Era uma das empresas que eu sei que aqui do ladinho eu falo, né? Estava lá como apoiador. Se você, como poder público, trouxer pessoas para cá, as pessoas vão para lá e gera dinheiro para ele, e ele gera dinheiro para você. Perfeito. Enfim, é um trabalho em conjunto, não é eu e eles. Exato, não é? exato. E aí, tudo bem, as empresas estão felizes, então, com essa história. E o cidadão, que é aquele pessoal mais de idade que você falou, na grande maioria, que gosta daquela tranquilidade da cidade, também está feliz? Então, o que a gente está batendo muito é que o centro é turístico, os bairros são para descanso.
Então, assim, o centro vai estar movimentado em períodos de alta temporada. E a gente tem trazido isso à terceira idade, aos moradores. A gente tem que entender que o turismo é a única válvula motriz daqui. A gente não tem outro caminho financeiro. Se eu não girar o turismo, eu não consigo aumentar minha receita. E eu não consigo tampar o buraco que está na frente da casa do senhorzinho de 80 anos. Então, eu preciso arrecadar. Uma coisa depende exclusivamente da outra. Uma das coisas que eu falo muito em reuniões, às vezes, a pessoa fala assim, olha, o imposto de água de São Pedro, por exemplo, o IPTU, não é um valor baixo. E realmente não é. Mas só o IPTU, por exemplo, se todo mundo pagasse bonitinho, ia arrecadar em torno de 7 milhões de reais. Meu custo de saúde, só a minha saúde custa mais de 10. Então, assim, só os impostos diretos não subsidiam a prefeitura. Eu preciso ter outros tipos de arrecadação. E óbvio que a gente tem que ter esse parâmetro de entendimento, né, de até onde a gente pode ir, fazer essa divisão das demandas de quem mora no bairro, quem mora no centro. Eu sei que, ao mesmo tempo que a gente teve muito elogio, óbvio que também tiveram algumas reclamações. Olha, está movimentando muito, né? Tá com muita gente na cidade. Na época do Natal, por exemplo, a gente teve fila no portal, né, de veículo para entrar, 30, 40 minutos para chegar aqui. Mas o que isso injetou na nossa economia? Qual foi o reflexo disso para que eu pudesse ter capacidade e capilaridade de investimento? Então, assim, a gente tem que pensar que eu tenho uma demanda, eu preciso que ela seja atendida. Eu, como morador, eu digo. Para ela ser atendida, a prefeitura tem que ter capacidade financeira. Para ela ter capacidade financeira, ela tem que ter o que gere isso. E o que gera em Águas de São Pedro é o turismo. E aos poucos a gente vem trazendo essa população. Assim, em termos gerais, a gente entende que está bem pacificada essa questão. Gente, eu quero saber o que vem para os próximos meses, isso assim. É isso que eu quero saber, porque eu sou da farra também, adoro uma festinha. Agora, vamos para o comercial, por favor, Danilo. Conheça a Ato Imobiliária, uma empresa situada em Piracicaba, com mais de 23 anos, participando de muitas histórias e atuando com excelência em toda a região. Com uma estrutura diferenciada e climatizada, sua sede fica na Rua Silva Jardim, no número 451, no Bairro Alto, e possui diversas salas para todos os tipos de atendimento, tanto locação como vendas e administração de imóveis. Com mais de 2.000 imóveis em seu site, muitos negócios e contratos são concretizados em seu amplo salão, além de treinamentos contínuos para elevar a eficiência de toda a equipe de colaboradores. Faça uma visita e se surpreenda. Ato Imobiliária. Vem ser Ato. Seu Madeus Sucos, o suco de verdade. Localizado na Rua Doutor Paulo Pinto, 1041, no bairro São Dimas, em Piracicaba, a casa de bebida saudável e nutritiva oferece mais de 30 sabores e sem nenhum aditivo ou açúcar. Faça seu pedido pelo WhatsApp 19 99987 3137. Experimente e se surpreenda. É suco natural, é suco de verdade. Que estrutura linda a Imobiliária Ato tem para vocês. São mais de 2.000 imóveis no site. Acompanhem mais e fique ligado também aqui no Vem Cá. Porque, afinal de contas, vem para Ato, né, Cris e André? Vamos lá, gente. Continuando, para encerrar nosso último bloco. Eu vejo que Águas está envolto também de cidades de ecoturismo. E também você falou aqui há pouco, né? A gente tem muito verde na nossa cidade quando você estava falando de zeladoria. Como que é a questão do meio ambiente? Você tem algum projeto? Como que você atua nessa pasta? Tá, a gente aqui, quando a gente considera a região, a gente tem a região da Serra do Itaqueri. Isso. E a gente trabalha nessa região em conjunto, uma região administrativa composta por estâncias, MITs e cidades que têm potencial turístico, onde Brotas está, São Pedro, e Santa Maria da Serra e outras cidades, e cada uma tem o seu potencial, que seja no meio ambiente ou no turismo de aventura, trabalhando em conjunto. Aqui,
No meio ambiente, o nosso projeto e trabalho é zeladoria, em primeiro ponto. Né? Segundo ponto é ajuste e investimento para a exploração de 2 pontos que a gente tem aqui. Um é o bosque municipal, né? Não é inventar a roda, e sim melhorar a infraestrutura dele, né? Cercar, colocar placas de informação, iluminação, explorar melhor turisticamente esse espaço. E a gente está aqui numa discussão interna, porque a gente tem um lago aqui na cidade também, que ele é da iniciativa privada, e a gente está buscando caminhos para trazê-lo como patrimônio público e a gente poder investir em melhoria, limpeza e trazer investidores para explorar esse lago, óbvio que pensando ambientalmente, não é para colocar jet ski, barco, não. É para a gente colocar, por exemplo, caiaque, atividades que não têm impacto direto ambientalmente, mas tem muita coisa ainda para fazer lá, não só a limpeza. A gente tem alguns animais silvestres lá, a gente tem jacaré, a gente tem, no passado colocaram piranhas no lugar, né, para que as pessoas realmente não usassem. Só que que cidade tem um lago à sua disposição, um espaço lindo dentro do seu município, a 2 minutos do centro, né? Então, e aqui é tudo muito perto, né? Então a gente consegue ter essa possibilidade de aproveitar bem o espaço da cidade. Então a nossa ideia essencialmente é essa. A gente acabou de ganhar também um prêmio junto com a Aquila de sustentabilidade, né, no estado de São Paulo, né? Então aos poucos a gente está conseguindo fazer esse projeto. Tem muita coisa ainda para fazer. E sabe o que eu queria perguntar, me veio agora? Porque a questão da zeladoria, ela é sim de responsabilidade do poder público, mas as pessoas esquecem que ela também é de responsabilidade do cidadão. Minha amiga Maura tem um projeto socioambiental voluntário que chama Pira no Plugin, lá em Piracicaba. E o plugin é simplesmente, só para você entender muito rapidamente, ele é uma atividade física socioambiental, que é você fazer caminhadas coletando lixo na rua. Esse é o nosso projeto. O plugin, isso é mundialmente reconhecido. E em Piracicaba somos nós. Então, eu busco muito isso. Eu vejo nas cidades, por exemplo, eu fui para Ilhabela. Eles fazem, a prefeitura lá, alguns banners, umas coisas assim. Cada 100 metros da orla principal lá do mar, tem alguma coisa falando, não jogue o lixo no chão, aquela questão de responsabilidade. Que eu estou perguntando isso, o cidadão hoje daqui, você também trabalha essa responsabilidade? Porque, tudo bem, o matinho que está na frente da sua casa, você ir lá e tirar. João, às vezes a pessoa acha que... Eu estou coletando lixo, às vezes, na rua com esse projeto, a pessoa fala assim, ai, que bonito, parabéns, mas é o prefeito que devia fazer, mas eu falo na cara da pessoa, viu, gente? Quem já me viu sabe. Eu falo assim, e foi o prefeito que jogou? E isso não interessa se eu sou a favor ou não do prefeito daquela cidade ou de onde eu estiver. Foi eu, cidadão, coletivo, que joguei. Então é só não jogar a maldita dessa garrafinha, gente, no chão. Sim. Tem algum trabalho, eu falo desse jeito, né? Ai, eu vontade. fico louca, eu quero dar na cara. Fala a verdade, meu povo. Tem algum trabalho a gente, disso? No começo do Se não tivesse, é fácil esse trabalho. No começo do mandato, a gente mandou para as residências um folderzinho explicando sobre a coleta do lixo, o dia, a gente tem coleta reciclável nos bairros, né, para que as pessoas, como acondicionar, como fazer, a gente sempre repete esse projeto, essa intenção dessa coleta sustentável, né, pelas redes sociais da prefeitura. Né? Acho que há pouco tempo a gente já fez alguma publicação, acho que não faz 30 dias. Sim, eu vi lá, até do Catacacareca eu vi também. De poda, mas assim, o que você falou é muito real. As pessoas, isso um político falar é meio ruim, mas nós temos que chegar ao ponto. As pessoas às vezes terceirizam obrigações que seriam suas. Sim, em tudo, né? Educação, saúde e lixo. Eu mesmo caminho pela cidade, óbvio que pego. Né? Muita gente já viu, meu prefeito está querendo se mostrar. Não! Gente, o mínimo que você pode fazer é você fazer isso, você está melhorando o ambiente onde você vive. Sim. Porque se você viu uma garrafa no chão, uma latinha, você não pode pegá-la e jogar no lixo. Né? Aqui é desanimador ver que
na avenida, por exemplo, a gente investiu muito em lixeira, tem N lixeiras, a pessoa tem a capacidade de jogar no pé da lixeira, Sim. mas não joga dentro. Ai, eu e Maura, a gente fica doida, a gente quer bater. Isso, às vezes falar, não, é o turista. Não, muitos moradores fazem isso também. Né? A gente tem que entender que, para o turista, a gente tem que orientar, mas o morador vive aqui. Né? Ele não é só uma orientação, é quase que uma obrigação, porque a gente tem que fazer a nossa parte. Né? Não adianta esperar que o poder público faça tudo, porque o poder público está aqui para atender o morador, mas o morador também vive aqui como uma pessoa que tem que estar junto com a sociedade para melhorias comuns. Terceiriza, né? Muito bem isso. Então, no nosso potencial de trabalho, a gente faz sim, óbvio que nós precisamos expandir. Né? Nós precisamos fazer mais com que as pessoas tenham essa consciência, que entendam que nem tudo é obrigação da prefeitura, porque a prefeitura, na bem realidade, ela é só a responsável pela execução dos objetivos coletivos. Né? E o objetivo coletivo também você pode fazer. Né? Então é isso. É isso mesmo. Então, é isso que eu ia te falar. Olha só, lá em Ilhabela tem isso, tá? De repente, nesse calçadão aí, você pode colocar a cada 100 metros um bannerzinho assim, umas mensagens legais, sabe? Tom de comunicação. Verdade. E toda hora eles falam de cigarro, bituca, que é um sacoleta também. Questão de coleta seletiva, por último, e aí a gente já pode partir para o encerramento. Você tem coleta seletiva? Onde que vocês destinam? A gente faz a coleta seletiva aqui própria e a gente destina para em Piracicaba hoje, a gente destina para um grupo de coleta reciclável que tem lá suas liberações de órgãos responsáveis para destino desses itens coletados. Provavelmente eles devem vender, né, fazem esse tratamento desse lixo. E Águas tem um lixo muito rico de materiais recicláveis, então a gente acaba destinando para esse ponto. Mas a gente faz e está indo bem. Antes a coleta era feita terceirizada e a prefeitura assumiu agora e destina com toda a responsabilidade que tem que ter. Muito bom ouvir disso, né, Maura? João, prefeito João. Eu sou só João, olha lá. Fica à vontade, imagina. Oh, meu Deus, Aí cadê em Águas de a São formalidade? Pedro, sintam-se à vontade. Cadê a formalidade, Carol? Ou o Danilo ali, todo formal, ele me mata com essas coisas. O senhor, eu devia ter falado a entrevista inteira. Tranquilo. Mas eu quero, na verdade, agradecer você pelo tempo destinado. Eu sei que sua agenda é corrida. O pessoal que me atendeu, o Tom, o César, eles foram muito solícitos, então quero agradecer vocês também. E o tempo que você deixou para essa entrevista foi muito bacana. Eu consegui perguntar tudo que eu queria e saí bastante satisfeita. Eu desejo a você, de fato, que continue aí um mandato com essa energia, tarefeiro igual eu, executor, que traga coisas boas para a cidade e para a nossa região. Porque se Águas cresce, Piracicaba cresce, toda a nossa região vai crescer também. Fantástico. E só para encerrar, a última pergunta não estava no roteiro. Fica à vontade. Ah lá. E aí você já faz seu encerramento, por favor. Eu vou esperar o candidato João, talvez, aí em 24. Bem provável que a gente vá à reeleição, né, para a cidade. Só que, bem como eu fazia na saúde, ou como foi meu caminho na política, eu não penso na campanha. Eu penso no trabalho. Porque a campanha, uma eleição ganha, é resultado do que você entrega. Né? Então, eu sempre foquei em entrega. Eu acredito que daí está na mão da população entender se a entrega foi suficiente, se atendeu o plano de governo, se fez o que tinha que ter feito. Né? Pode ser que outras pessoas ou outros candidatos possam até ser mais despojados, né? Mais políticos. Às vezes eu não tenho tanto perfil, né? Mudei muito também como pessoa, mas não tenho o perfil também de sempre falar amém para tudo, porque não dá, esse cargo não é para isso. Né? Quando uma pessoa elege um prefeito, ela não pode pensar no seu interesse próprio, ela tem que pensar exclusivamente no interesse coletivo. E isso ainda na política existe, né? de pensar no interesse próprio. Mas estamos aqui para executar o que a gente se comprometeu e, com certeza, buscar caminhos para avançar com a cidade. Eu acredito realmente que, considerando uma pandemia, considerando um ano que a gente conseguiu executar muita coisa e tem muita coisa pela frente, porque nós estamos na metade do nosso mandato ainda, a gente já está conseguindo trazer uma entrega relativa muito boa ao município e a gente sabe também que tem muito a fazer. É bem provável que a gente vá, sim, para uma reeleição,
Mas nosso foco hoje é trabalho. Muito obrigada. Gente, e aqui se encerra o nosso sábado de hoje. Eu agradeço vocês que ficaram aqui conosco até agora. Visitem Águas de São Pedro, tá uma delícia a cidade. Até o próximo sábado. Tchau, tchau. Vem cá, 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 Vem cá! Vem cá! vem cá.